Show! Glória a Deus! Começando mais um Burn Podcast. Meu nome é Matheus Garcia. Se você já me conhece ou se você não me conhece, clica aqui embaixo em curtir, compartilhar e se inscreve para conhecer mais a gente. Quando você clica em curtir, compartilhar ou no sininho, o YouTube ele entende que ele pode entregar e é um conteúdo relevante para entregar para mais pessoas. Então comente, se você está assistindo, fala bênção demais, glória a Deus, comente qualquer coisa, mas comente aqui pro YouTube entregar para mais pessoas. E hoje nós estamos recebendo um convidado muito especial, ele é pastor da Lagoinha daqui de Tietê. Seja muito bem-vindo, pastor Eliseu. Seja bem-vindo, pastor. Glória a Deus. É benção estar aqui com vocês. Glória a Deus. Estamos aqui para falar um pouco do reino. Benção demais. Amém? Para quem não conhece, quem é o pastor Eliseu? Para quem não conhece, quem é o pastor Eliseu? O pastor Eliseu é servo do Senhor, marido da Laís, pai da Elisa e da Lídia, e estamos aqui para servir o reino. Um homem simples, dependente do Senhor. Benção demais. E totalmente dependente realmente do Senhor. Esse é o Eliseu. O nome forte, né? Nome fortíssimo. Um nome forte, né? Mas que tem um coração ensinável. Eu sempre falo para as pessoas, né? Nós temos que ter um coração ensinável. Embora, às vezes, né? Com as dificuldades, com as lutas do dia a dia, mas o Senhor sempre tenta moldar o nosso coração para nos trazer para esse coração ensinável. Nós temos que ter realmente, como discípulo do Senhor, esse coração ensinável. Amém. E recebeu bênção dobrada também, não? Recebeu bênção dobrada. Eu sou o nono de 12 irmãos. O nono? Eu sou o nono de 12 irmãos, todos nomes bíblicos. Então o senhor nasceu no famoso berço evangélico? Isso, nasci no berço evangélico. Meu pai era pastor da Assembleia de Deus, então eu sou raiz assembleiana. Fiquei no ministério até os 22 anos, quando eu cheguei em Sorocaba. Então meu pai se considerava mais um evangelista do que um pastor. Ele tinha toda a consagração, a ordenança pastoral, mas ele se considerava mais um evangelista. Por quê? Porque o meu pai, na minha cidade lá, no total foram 30 igrejas que ele, digamos que nós fosse falar hoje, nasceu. Nossa. Então ele nasceu com 30 igrejas, da gente chegar assim no lugar e não ter nada. Os pastores falavam, vai lá, e não tem ninguém assim para dar um apoio. A gente chegava com a família lá e daqui a pouco começava a fluir, o Senhor começava a salvar, batismo, e ali ele implantava uma igreja. Terminava de construir aquela igreja, deixava aquela igreja toda montada, ele falava, agora vamos para a próxima. Então ele era um evangelista, ele não tinha aquele apego, né? Como hoje muita gente vê, muitas situações, às vezes a gente, se não se policiar, a gente fica com apego. Ele falava assim, não, a obra é de Deus e ela não pode parar. Nossa. E ele ia para outra. Então, nós fomos uns filhos que, depois do Amapá, a gente foi para o Pará, porque a convenção mandou a gente para lá. Então, o estado, eu conheci o Pará porque a gente foi pastorear por um ano lá. E assim, a gente estudava a primeira série numa cidade, no outro a gente estava na segunda série na outra cidade. Não tinha como fazer... E aí depois na terceira série na outra cidade era assim, tipo 6, 7 crianças. Então, eu nunca vi o meu pai falar que a obra de Deus estava pesada para ele, sabe? Sempre sorrindo. Eu nunca vi meu pai falar que estava muito pesado, ele ia desistir, ia parar. Não, sempre via ele. Se ele passava por aflição, ele passava ali no quarto dele com a minha mãe, mas eu nunca vi na mesa, no sofá, ele falar algo para aquilo entrar na nossa mente e entristecer a gente se afastar do caminho. Ele sempre falava, né? Até nas dificuldades, nas lutas, filho, fica tranquilo que o Senhor vai prover, né? Nós nunca passamos fome, nós passamos necessidade, mas o Senhor nunca deixou faltar nada na nossa casa. Então, até a 7ª série eu estudei em várias escolas. Meu histórico é várias escolas, porque a gente sempre estava numa localidade ali
né? Meu pai pastoreando e levantando igreja e a obra de Deus crescendo. Então, eu sou raiz assembleiana, né? Às vezes brinco com os irmãos na igreja, né? Que eles falam, você é um pouco diferente, assembleiano, né? Tá aqui, mas graças a Deus, né? Estamos aqui, não, digamos assim, para, como que se diz, deu um branco agora. Não tem problema. Denominações, né? Eu sempre falo para as pessoas que a gente não está aqui para colocar acepção de pessoas e nem denominações, né? Aonde o Senhor nos levar, a gente vai florescer. Eu nunca fui preso com denominações. Eu sempre ajudei várias igrejas, eu sempre ia tocar. Para quem não conhece, eu toco bateria, então sempre estava ali ajudando. Eu mexo com parte de sonoplastia, que falava antigamente, né, com som. Então estava sempre ajudando aonde tinha um pastor que estava precisando de uma ajuda. Eu nunca olhei placa de igreja. Não vou ali porque aquela igreja não pertence ao meu ministério. Não vou ali porque aquela igreja não pertence ao meu clero. Não, a gente estava sempre disposto a fazer o quê? O ID de Jesus. Que o ID, na verdade, não envolve isso. O ID não envolve isso. É isso que a gente hoje tenta passar para as pessoas que a gente conversa. Não é placa de igreja, é o reino. O Senhor falou, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Nossa. E a gente tem que estar preocupado em pregar o evangelho de Cristo. Não da igreja. Não da igreja. E muitas das vezes, se a gente não vigiar, a gente está pregando um outro evangelho que não é de Cristo. Então, o evangelho de Cristo, ele não tem placa de denominação. O evangelho de Cristo, ele é amor, ele é unidade do corpo. Não tem como vir o poder se não haver unidade. Então, essa unidade ela tem que se expandir. É uma unidade que não é da minha denominação. É uma unidade do corpo. Não tem como vir o poder de Deus sem a unidade. Nós temos que estar tocando pessoas, né? Como igreja. Não como denominação, mas como igreja de Cristo. Nós temos que estar tocando uns aos outros. Isso é o evangelho de Cristo. Um pastor amigo meu, ele fala assim, ó, se a placa fosse tão importante, ela não ficava do lado de fora. Sim, meu pai sempre falava isso, porque eu creio que eu aprendi isso em casa. Porque eu tive um pai que foi raiz assembleiana, junto com a minha mãe, mas ele nunca deixou isso passar para a gente. Ele falava, ó, estou discipulando vocês e ensinando para vocês ir e fazer discípulo, e pregar o evangelho, independente de placa de igreja. Então a gente nunca foi, tanto eu como meus irmãos, a gente nunca ficou com esse engessamento, como se diz, engessado numa denominação. A gente também nunca foi muito dessa religiosidade. Sim. Às vezes as pessoas me perguntavam, né, na igreja, às vezes que eu ia, que não era um costume usar terno e gravata, e eu usava. Ah, mas você usa por quê? Eu uso porque eu acho bonito. Eu não uso porque a igreja é uma religiosidade, isso não uso porque eu acho legal de vez em quando colocar um blazer, às vezes coloco uma gravata, eu acho legal. E assim como eu acho legal também colocar uma camiseta, um tênis, uma calça jeans. Às vezes então, mais despojado. Mais despojado. Não é uma coisa, não, se vire o pastor ali, ou Eliseu de terno e gravata, ele está indo para uma igreja, para a assembleia. Não, eu coloco, às vezes eu chegava lá na Lagoinha Tatuí, às vezes ia para algum evento, chegava com uma roupa mais, né, um terno, um blazer, e assim chegava também de camiseta, porque não é a roupa que nos define. Não é a roupa que vai definir eu e você. É de dentro para fora, né? Porque pode colocar uma roupa bonitona, mas vai ficar como um sepulcro caiado, por fora tudo bonitinho, mas por dentro. Então não é a roupa que vai nos definir como cristão, né? É aquilo que está no nosso coração. Tem uma música do Resgate, chama Genérica, alguma coisa assim, a música... E fala, o dente cariado, mas tem o hálito de hortelã. Sim. É basicamente isso. Não adianta ter o hálito de hortelã, mas o dente inteirinho cariado. Resgate foi o que a gente ouvia escondido.
Ouvia escondido. Por que Resgate, escondido? Porque o pai não permitia, Não podia, né? não podia. Não, Cartas de Bané, Resgate. É mesmo? Oficina G3 era tudo no cassete escondido ali. Olha que loucura. Porque tinha que ouvir só Chile Cavalhais e Cassiane. Só. E nós só escondidinho ali, escutando um rock ali. E se o pai descobrisse, ficava bravo. Se o pai descobrisse. Olha que... Mas era... outros tempos, né? Outros tempos. Até para você aprender música, né? Você ficava gravando a música na rádio porque você não tinha condição de comprar. Então vai tocar um louvor, o rapaz falava, prepara aí você colocava para gravar. Pra gente de madrugada ficar tirando a música para tocar num congresso. Nossa. Ou gravava uma fita e desgravava e emprestava para o outro e cada um ia tirando a sua parte, depois a gente se reunia na igreja, né? E fazia, né? Hoje tá uma benção. Nossa, hoje tá facinho. Hoje tá benção demais, né? A gente comprava aquelas revistinhas que chegava, demorava quase um mês para chegar, né? Com as notas, com as partituras, tudo para você aprender ali. Eu lembro meus irmãos sentados no sofá, né, de casa, o Benjamin, o Rubens pegando ali o baixo, a guitarra. Eu fui o mais preguiçoso, comecei a tocar bateria com 12 anos, né? Então foi o que mais, né, digamos que deu um pouco mais de trabalho. Mas é o que faltava na banda. Um tocar guitarra, outro violão, faltava bateria. Teclado. Hoje a segunda geração de sobrinhos nossos, graças a Deus, são todos músicos. É mesmo? Foram influenciados. E o senhor acredita que tudo isso tem a ver com os seus pais? Porque o senhor cresceu nesse ambiente de muda pra cá, muda pra lá e vivenciando muitos milagres. De igreja. E tudo, de geração em geração, o senhor acredita que seja essa influência dos seus pais? O meu pai tinha a 4ª série e a minha mãe era analfabeta. Meu pai não entendia de música, mas ele comprou uma estrutura de som pra gente. Nós tínhamos um som, nós tínhamos uma casa grande, ampla, porque era muito filho, então era 6 quartos, 2 salas, 2 cozinhas. Então meu pai tirou uma sala e montou praticamente hoje fosse um estúdio. Então nós tínhamos som, mesa, potência, equalizador, microfone, bateria, teclado, violão. Ele não sabia nada de música. Simplesmente ele começou a observar o nosso desejo, o desejo dos meus irmãos, né, mais velho, se interessar por música, ele montou. E ali nasceu, hoje digamos um GC, era um GC em casa de jovem. E aí montou banda, antigamente tinha muita banda, né? A gente ia para muito congresso, vamos ouvir a banda Som e Louvores, vamos ver a banda, né, Celebrar, vamos ver. Então tinha muito naquela época na Assembleia, os músicos formavam umas bandas ali para se apresentar. E aí meu pai, né, meus irmãos, eu lembro que o primeiro grupo de louvor do meus irmãos foi o El Shaddai. O nome do grupo? Isso, o grupo El Shaddai. Tinha o pessoal que fazia o vocal, uns tocavam, né, metal, sax, trompete, e aí ele montou uma banda em casa. Tudo isso da família? Tudo isso por influência do meu pai, que não era músico. Olha. E não tem assim, nossa, mas vocês vieram de uma família que era músico. Não é o caso como da minha esposa. Minha esposa também é musicista. Fez conservatório de Tatuí, toca um pouco de piano, clarinete. O pai dela foi por muitos anos maestro da Assembleia de Deus em Sorocaba. O meu cunhado toca vários instrumentos. A família toda do lado dela, tanto de pai como de mãe, são todos musicistas, né? E não foi o meu caso. Meu pai, eu falo que ele teve, né, um direcionamento de Deus, do Espírito Santo, e investiu em nós. E aí, às vezes, hoje eu fico analisando que o meu pai ele usou algo que Deus deu para ele de sabedoria. Nós morávamos numa região de muito, né? Hoje, digamos, se ia chamar a periferia. Então tinha muita influência, mas nós nunca deixamos ir por esse lado. Estudávamos junto com a rapaziada, brincávamos de bola junto com a rapaziada, mas na hora terminou a bola, para casa, tomou banho, ir para a igreja, né? E o meu pai viu uma estratégia, né, de Deus de ocupar a gente ali. O senhor lembra o primeiro encontro ou algo que o senhor viveu, ouviu, que foi uma demonstração do poder de Deus, vamos dizer assim? Uma experiência que o senhor teve? Que eu vivi? Ontem eu contei lá na igreja que eu participava de muita vigília. Com os seus pais? Com os meus pais.
E vigília da Assembleia curtinha, né? Começava às 10 da noite, terminava às 7 da manhã, né? E aí eu vivenciei um episódio que uma pessoa chegou na oração com uma dor no estômago e Deus usou a minha mãe e uma outra irmã, as irmãs do Coque lá orando, falando que ela estava com um trabalho de feitiçaria e que elas iam orar e ia acontecer algo que Deus ia fazer ali a cura naquele momento. E foi algo que eu nunca esqueço, porque as irmãs começaram a orar e ela começou a ter ânsia de vômito. E a minha mãe falou que a pessoa tinha feito um trabalho de feitiçaria para matar ela. E ela vomitou um pedação assim de bola de cabelo. Meu Deus. Na frente lá. Esse foi um dos casos que eu vi, eu tinha ali uns 9, 10 anos, e eu nunca esqueço isso, de ver, né? A gente ia pra vigília, a gente mais dormia do que orava, mas nós íamos. Estava lá. Nós íamos pro culto de oração, nós mais dormíamos no banco, minha mãe colocava o pano, a gente ficava embaixo do banco dormindo, mas nós estávamos lá. Nós nunca escolhemos ficar em casa a não ir para a igreja. Eu lembro que uma vez um episódio aconteceu até comigo. Eu falei pro meu pai que eu não queria ir para a igreja. Ele falou, você não tem querer. Você ainda tem 17 anos e mora sobre meu teto. Então, se eu vou para a igreja hoje, você vai para a igreja comigo hoje. Então, ele falava sempre que enquanto estivesse embaixo do teto dele, a regra na casa, quem faz é ele e a mãe, né? E eu nunca me esqueci disso, né? Hoje eu converso com as minhas filhas, falo do avô, tudo, né? E eu falo, não, seu avô, ele era um homem, falar pro culto é pro culto. Quarta-feira é culto, todo mundo arrumadinho, aquela fileira assim no sofá esperando de sair, né? Os 6, 3 homens, 3 mulheres, todo mundo indo para a igreja e voltando. Então, dia de culto não tinha escolha de ficar em casa. Não, mas hoje eu tô cansado, hoje eu tô doente. Não, vamos assim, Deus vai curar. Tá cansado, fica no banco lá deitado, não tem problema, nós vamos para o culto. Então, esse foi um dos que eu vi. E outros tantos que a gente, na caminhada com Cristo, vimos, né? A mão de Deus ali, o sobrenatural de Deus. Outra vez, quando o barco naufragou no interior do Pará, que a gente ia tocar numa comunidade, e era noite, todo o som lá dentro, o barco naufragou, né? E a gente conseguiu, né, sair todo mundo e voltar de novo pro barco. Como? Né? Porque a gente tocava muito, né, nas regiões ribeirinhas. E lá não tem esses barcos que, né, hoje tem, esses barcos maiores. Eram uns barcos que a gente chamava de catraia lá, uns barcos pequenos. Então a gente colocava os equipamentos de som e ia para tocar, porque as igrejas no interior não têm estrutura. Então eles sempre mandavam convite para as bandas da capital. Eles mandavam todos os louvores para a gente pegava todos os louvores do Congresso de Jovens e a gente chegava lá uma quinta-feira para fazer um ensaio geral e tocar para eles. Mesma coisa era com as irmãs, com os adolescentes, com as crianças, com o círculo de oração. Então eles mandavam as músicas para a gente, naquela época cassete, a gente pegava e ensaiava e ia para tocar. Como assim, o barco? Isso, afundou. De tanto peso que tava, era um barco pequeno, era muita gente, muito peso, ele naufragou. Mas vocês perderam tudo? Perdemos, mas conseguimos jogar muita coisa dentro do barco ainda. E chegou lá, secou, ainda deu para usar algumas coisas ainda. Meu Deus do céu. Mas esse é o ID de Jesus, né? E Ele manda aí, mas não sabe como vai. só vai. Só vai. E o senhor falou da importância de, quando tá pequeno, ir na igreja. Eu lembro, eu nasci também num berço evangélico. Eu lembro de muita coisa, assim. Que às vezes eu nem tava prestando atenção. Só que eu lembro, quando eu era pequenininho, o irmão João, acho que era o nome dele, não lembro. Ele já faleceu. E eu lembro dele pregando assim e falando: Jesus está voltando. Se atente a isso, tal, tal. E eu lembro, eram uns bancos de madeira, assim, a igreja lotada, e ele pregando o evangelho. Eu lembro dessas coisas, eu lembro também, tinha um pastor, ele viajava em todas as igrejas e tal. Só que o ministério dele era libertação pura. Acontecia todo culto que ele ia, era assim, de gente vomitar, tal. Só que como eu era novo,
Eu morria de medo. Medo, medo, medo. Eu, com 10, 11 anos, queria ir na salinha das crianças. Queria ficar na salinha das crianças por medo do que acontecia no culto. Aí, qual que era a primeira coisa que passava? Se eu estivesse aprontando, falava: o irmão vai revelar eu aprontando, né? Não sei o que, não sei o que. Só que são coisas que eu lembro, que hoje em dia eu penso, cara, era muito poder de Deus. É muito poder de Deus ainda. Mas é cada coisa e a importância de desde sempre estar lá, mesmo quando não queria, né? E você ainda ficou na parte boa, você tinha escolinha. Nós não tínhamos escolinha, não. Tinha que estar lá. Sentado com as crianças, para cantar com as crianças, e depois ficava com o pai e dormia no banco ali. Ali né? mesmo. Mas essa vivência que você fala, né? É. Eu tive essa vivência de família, de tia, de mãe. Eu falo sempre para as pessoas, né? A minha esposa conheceu ainda a minha mãe, né? Congregou com a gente no ministério que a gente era lá. Eu falo sempre para as pessoas, a minha mãe era uma mulher que tinha intimidade com Deus tão grande que às vezes a gente chegava e ela falava coisa pra gente que a gente sabia que era Deus, porque a gente tinha passado por lá, onde não era para passar. E ela chegava e ela falava que ela estava orando, que Deus deu livramento porque ela estava orando. Mas era a última vez que era pra gente desobedecer e ir para aquele lugar que não era para ir. Né? Não tinha como esconder nada. Até de namoradas acontecia algo que ela falava pra gente: não faça isso não, viu? O Senhor me mostrou, vai lá e termine com a moça. Sabe, uma coisa assim que eu falo, a mãe de joelho, o pai de joelho, né? E vai do filho dar ouvido ao pai, né? Honra o teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Isso é um mandamento com promessa. E essa geração hoje nós estamos vendo tantos jovens perdendo a sua vida porque não estão obedecendo e cumprindo o princípio bíblico. Isso é princípio bíblico. E eu sempre falo, Deus não negocia princípio. A gente quer sempre dar um jeito. Não, mas veja bem, a Bíblia fala assim, mas olha, veja bem, nós estamos hoje nesse tempo. Tentamos sempre negociar algo como homem, como humano. Sempre tentando negociar para o nosso prazer, mas os princípios bíblicos a gente não vai conseguir negociar com Deus. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, nós podemos fazer o que a Bíblia diz que nós podemos fazer. Isso é Bíblia. Final. E ponto final. Né? Eu sempre falo para as pessoas, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Tem um livro que, não sei se o senhor conhece, O Deus que Destrói Sonhos. É o nome do livro. É do Rodrigo Bibo. Já ouvi falar disso. Ele fala exatamente isso. Ele fala assim, ó. Deus, ele não precisa de um fã-clube. E às vezes a gente cria o nosso próprio Deus e serve ele. Só que não é sobre isso. Na verdade, não é sobre você fazer as coisas por seu próprio bem. É sobre você fazer as coisas que Deus mandou você fazer. E ponto final. Sim. Não é nada além disso e nada menos que isso. Menos que isso. É o que a Bíblia fala. Eu li um livro do apóstolo Luiz Hermínio, Sacerdócio, Igreja e Reino. Nossa, é da hora. Do apóstolo, né? Outro livro dele também li, Chamados para Estar com Ele. Né? Quando nós entendemos isso como cristão, que o Senhor nos fez para estar com Ele, tudo isso, tudo muda na nossa mente. Aí nós vamos lá em Romanos 12, né? Renovar nossa mente todos os dias. O apóstolo Paulo fala que tem que ser todos os dias. Por que tem que ser todos os dias? Para mim experimentar qual que é a boa, qual que é a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, quando o Senhor chama eu e você para estar com Ele, é relacionamento. Desde o Éden, Deus ele gostava de relacionamento. Ele sentava no lado do homem, conversava com ele. E hoje, pastor, ele continua querendo se relacionar comigo e com você. Ele ainda está aqui no nosso lado, está aqui agora perguntando: o que queres que eu te faça? Então ele está dentro de nós, através do Espírito Santo. Né? Ele veio, se fez homem, habitou entre nós, morreu morte de cruz
Ele falou, agora eu vou e vou enviar o Consolador. Então, nós somos o único ser na Terra que céu e terra se encontram dentro da gente. Sim. Então, pela manhã eu escolho se eu quero mais a terra ou se eu quero mais o céu. Essa é a diferença do cristão, do pequeno Cristo. É uma briga constante entre a carne e o espírito. E lá em Gálatas fala que é uma luta sem trégua. O que seria sem trégua? Não Sem tem parar. tempo nem para descansar, igual o UFC, que bate o sininho e você descansa ali uns minutos. Essa luta sem trégua é 24 horas do dia. A carne militando contra o espírito. Então, o que vai fazer eu e você ser mais espiritual? É uma roupa? É um corte de cabelo? É uma igreja? É uma denominação? Porque hoje a gente acha que ser espiritual é eu estar falando em línguas, muitas das vezes, que as pessoas às vezes confundem, né? Participar de todas as vigílias, não perder um culto no monte, subir o monte, descer o monte toda semana. Isso é tudo muito bom, né, a gente fazer. Eu fiz muito, vou para a oração, participo com os irmãos quando convidam. Isso é tudo muito bom. Mas o espiritual, que eu entendo, que eu falo para as pessoas, é quando chega a adversidade. E aí nós vamos conhecer aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Porque às vezes a gente pega essa palavra e traz e quer jogar para quem está no mundo. Mas essa palavra é para nós. Quando chega a adversidade, nós vamos descobrir aonde você construiu a sua casa. Na areia. Se é na areia ou se é na rocha. A pedra angular está ali. Pode vir o vento que vier. Nós vamos ainda passar por cima. Por quê? Aí vai definir se você realmente é um crente espiritual ou é um crente carnal, né? O crente espiritual é diferente do crente carnal em tudo. Atitudes, na fala, né? Eu não preciso alguém me definir. Não, eu sou crente salvo em Cristo Jesus e eu sou assim por quê? Porque eu busco ao Senhor, leio a palavra de Deus. Eu não sou assim porque uma religião pede para mim ser assim. Eu não ando assim porque uma religião falou que é para mim andar assim. Eu não falo assim porque uma religião pediu para mim falar assim. Não, eu falo assim, eu caminho assim, eu ando assim, eu me visto assim porque eu não era ninguém, um pecador, né? E o Senhor Jesus olhou para mim e com a sua graça ele me alcançou. E para mim não é nenhum peso estar caminhando e obedecendo os mandamentos dele e a palavra dele. Então isso não é um peso. E hoje a gente vê que muitas pessoas estão seguindo algo por peso, por medo. O Senhor não quer que eu e você siga ele por medo. Faz isso e você vai receber isso. Se você fizer isso, você vai receber isso. Dá isso e amanhã de manhã eu vou te entregar isso. Não. Isso é religiosidade. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Esse é o Cristo que eu acredito que nós cremos. O Cristo que veio nos dar vida e vida em abundância. O que seria essa vida em abundância? Né? Paz, gozo, saúde, né? Às vezes as pessoas vão por essa abundância, a mente carnal já leva tudo para algo de financeiro, monetário, mas a vida em abundância que Cristo está dizendo, ele está preocupado lá na eternidade. O Senhor não está preocupado se amanhã eu vou conseguir comprar minha casa própria. Ele está preocupado quando eu partir daqui, como será na eternidade. Por isso que ele fala, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não fala em vida na terra. Ele fala sempre em vida eterna. Porque ele está preocupado comigo e com você na eternidade. Como que nós vamos chegar lá? Porque um dia nós vamos chegar lá e prestar conta, né, com ele. E como nós vamos chegar lá? Então o Senhor está preocupado. Foi por isso que ele veio. Por isso que o Pai o enviou, né? Então o Pai nos vê através do Filho. O amor de Deus é tão grande que ele enviou o seu único filho. Imagine.
Você é pai? Ainda não. Então, eu sou pai. O meu irmão é. Então, eu não dou minhas filhas pelo meu sogro, pela minha sogra, que são gente boa, pelo meu irmão, pela minha irmã, mas o Senhor deu, né? O seu único filho. Então, o que resta de mim, um servo, eu só tenho uma vida para queimar e eu vou queimar. E a obra de Deus não me cansa. Eu falo para as pessoas, a obra de Deus não cansa ninguém, né? Então, quando nós estamos com esse relacionamento com o Pai íntimo, lá no nosso quarto, no nosso secreto, o fazer a obra dele é só consequência de estarmos com ele. Então, a obra dele não vai nos cansar. Às vezes, se a gente cansa, é porque a gente está querendo fazer a nossa obra, né? Isso! Aí você tocou no ponto, né? Tem gente fazendo a obra achando que é a obra de Deus. Mas é a obra dela, né? Aí cansa. Aí cansa. Aí cansa né? muito ainda. Por quê? Porque hoje a nossa cosmovisão do mundo a pessoa está sendo próspera se ela tem isso. A pessoa está sendo próspera se está acontecendo aquilo. E o que está acontecendo hoje com as nossas igrejas? Um pastor, para falarem que ele é próspero, que o pastor está bombando, está na hype, né? Fala hoje. A igreja está lotada. Mas tem um pastor ali que está com um rebanho ali, a igreja não está... Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, essa é a cosmovisão do nosso mundo, hoje em dia, né? Que está, infelizmente, às vezes, trazendo isso para o nosso meio. Mas nós temos que fazer diferença, né? Aonde a gente pisar, a planta do nosso pé, nós somos um pequeno Cristo. O Senhor nos levantou para apregoar a sua palavra. Independente se você prega para 2, 3, 15, 20, 100, 200, você tem que pregar a palavra de Deus, o amor de Deus, e quem faz o restante é o Espírito Santo. Eu sempre falo para os irmãos, nosso papel aqui na terra é só pregar e ministrar a palavra de Deus. Ah, mas aquela pessoa não tem jeito. É o Espírito Santo que faz. É o Espírito Santo que vai tocar, é o Espírito Santo que restaura, né? Nós estamos vivendo aqui em Tietê, como igreja, nascemos, né, agora em julho de 2024, dia 13, né? Estamos aí caminhando, engatinhando, tudo, mas Deus já tem feito maravilhas no nosso meio, né? Pessoas sendo salvas, batismo, né? Pessoas que a gente, né, tava ali, nem esperava, a esposa contando testemunho que o marido não pisava em igreja, e começou a gostar, e se interessou por batismo, que é esse batismo que falam tanto, se interessou hoje, se batizou, está caminhando com a gente. Então, o que resta de nós é só pregar a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, e é o Espírito Santo que conclui, né, a obra, que faz a obra, tudo, né? Porque se a gente quiser fazer o papel do Espírito Santo, aí não funciona, não vai, né? A gente vai desgastar a pessoa e se desgastar, né? Vai desgastar a pessoa e se desgastar. Por quê? Porque a gente vai tentar colocar o nosso jeitinho na pessoa, né? E quem tem que fazer isso é o Espírito Santo. Ele que convence eu e você, né? Tem uma frase que eu ouvi que o senhor falou sobre chamados, sobre você fazer o que Deus mandou, independente da quantidade de pessoas, 5, 10, 15, quantas for. Uma frase fala assim, ó: se Deus te chamou ao ministério, não se rebaixe a ser o rei da Inglaterra. Então, independente se Deus te chamou para apacentar 10, apacenta 10. Se Deus te chamou para apacentar 1000, apacenta 1000. E sobre a conversão diária, quando fala sobre o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos. Ou seja, a testificação é no nosso espírito. E o nosso espírito precisa convencer a nossa alma. E aí entra Romanos 12, que é a conversão diária. A testificação vem no espírito, só que o espírito convence a carne. Porque se a carne convencer o espírito, esfria. Com certeza. Aí o senhor falou sobre o que é bonito, às vezes parece que está dando certo. Eu lembrei na hora de Caim e Abel. Caim matou Abel. Aí Deus ele chega e fala assim, ó: ninguém vai poder encostar em você. Se alguém te ferir, vai ser amaldiçoado 7 vezes mais.
Caim, ele estava protegido de Deus. Só que não é porque ele fez coisa boa, é porque ele errou. Era uma maldição que protegia. Então, às vezes, o que a pessoa vive de parecer bom, ninguém podia matar Caim. Ninguém podia matar. Era bom ele ser protegido, só que ele fez uma coisa errada. Então, não é porque a gente está sendo abençoado, que a gente está sendo protegido, que a gente está no caminho certo. Uma vez eu vi um cara perguntando, só é rico quem dá dízimo? Lógico que não. Os caras bilionários aí, às vezes nem sabe não, às vezes nem acreditam em Deus. Não. A gente não pode confundir as coisas, só que a gente precisa entender que a nossa dependência é na vida com abundância. Tem muita gente que tem de tudo, mas vive na escassez. Porque a gente só encontra a vida com abundância em um lugar. Em Deus. Em Deus. Prosperidade é diferente de riqueza, né? Você ser próspero, né? O apóstolo Paulo fala, né? Em Filipenses 3, que tudo aquilo que ele conquistou, ele perdia tudo por amor de Cristo. Ele falava, se ele não tiver Jesus, ele não é nada. O que hoje nós estamos preocupados em ter? O que hoje nós estamos preocupados em adquirir? O apóstolo Paulo fala que se ele não tiver Jesus, tudo que ele conquistou não é nada. Era tudo como fosse esterco. Todo aquele conhecimento, tudo que ele tinha, se o Senhor não tivesse com ele. E hoje nós estamos nessa procura não de o Senhor estar conosco. Não, para o Senhor ele vai certificar que está comigo se eu tiver o carro do ano, se eu tiver várias casas, se eu tiver isso, se eu tiver aquilo. Não, se eu tiver tudo isso, não tiver o Senhor, de nada vale. De nada vale. Não vale de nada. A nossa suficiência tem que ser Jesus. Ele é suficiente para mim e para você. Então, o Senhor lhe é suficiente. Mas como eu entendo isso nesse mundo que é tudo rápido? Clicou aqui, chegou. 5 minutos chega, né? Então também quero uma palavra fast food. Uma palavra rápida que fale algo sobre prosperidade, que amanhã se eu der 3 pulinhos eu vou receber algo, né? Então é o mundo. Então tudo rápido. E para o Senhor ele não é assim. Jesus não é imediatista. Ele trabalha, ele nunca chega atrasado. Ele chega sempre na hora certa. Essa é a nossa esperança como cristão, né? O Senhor ele nunca chega atrasado. Ele vai chegar na hora certa. Embora eu e você passamos por adversidade, né? Dificuldade, mas o Senhor lhe fala para mim e para você: vinde a mim todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. O interessante é que depois desse convite, ele fala, agora se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, todos os dias, tome a tua cruz e venha após mim. O problema é que nós estamos pegando a nossa cruz e passando na frente de Cristo. E aí nós estamos nos frustrando como pessoas, nós estamos nos frustrando como pastor, nós estamos nos frustrando como pai, como mãe, como um homem na sociedade, porque nós pegamos a nossa cruz, colocamos no ombro, mas nós queremos passar na frente de Jesus. Não, ele fala, você tem que vir após mim, porque eu que vou na frente abrindo o caminho, tirando as barreiras, e você vem atrás, mas você vem com a sua cruz, né? E hoje nós queremos deixar a nossa cruz de lado e ir sem ela. Você não tem como seguir a Cristo sem a sua cruz, né? Você tem que pegar ela, negar-se a si mesmo. Que palavra, negar-se a si mesmo todos os dias. Como que eu e você conseguimos negar a nossa carne todos os dias? Mas é o que o Senhor pede para mim e para você. Se eu quiser ir após Ele, eu tenho que negar a mim mesmo. Os desejos carnais, o desejo da promiscuidade, a prostituição, a pornografia. Eu sempre falo, na graça
é mais complicado do que na lei. A lei tinha que pegar no ato. A graça, eu olhei para alguém, Já foi. uma mulher, eu já adulterei. Eu olhei, eu já cobicei o relógio do irmão porque eu queria aquilo dali. O terno do irmão, o sapato, o carro, né? Eu passo a mão no carro do irmão e eu oro para Deus porque eu quero um carro igual aquele, né? Então a graça, as pessoas falam, não, mas a salvação é pela graça. Eu não preciso fazer nada. Mas o céu tem que ser tomado por esforço. Não é assim como as pessoas acham. O evangelho que está sendo anunciado hoje, né? É um evangelho de renúncia, que eu tenho que largar tudo para seguir a Cristo, ou é algo que eu tenho, não, veja bem, não precisa você largar isso agora, né? Fica aí tranquilo mais um tempo. Não. O evangelho é poder de Deus e é um poder de transformação. Então, se o evangelho está sendo anunciado, ele vai transformar vidas. Não tem como o evangelho ser anunciado e não transformar. Jesus, por onde passou? Você não viu. Ele, não, veja bem, eu vou te curar, mas vai depender, não. A tua fé te curou, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Ele sempre passava anunciando o evangelho e realizando cura, milagre, por onde ele passava. Então esse é o evangelho que transforma vidas. O cego enxergou, o paralítico andou, a mulher do fluxo de sangue foi curada instantaneamente na hora ali. Lázaro vem para fora, ressuscitou, né? Transformou água em vinho. Então esse é o evangelho que transforma vidas. E esse é o que nós temos que pregar. Um evangelho que vai transformar a vida das pessoas. A salvação é de graça, mas o reino custa tudo, né? Isso. Tem uma frase de um amigo meu, ele falou assim uma vez: se o único propósito de Deus fosse te salvar, ele te mataria no seu batismo. Mas a gente precisa trazer o reino dele para a terra. E isso custa tudo, como o jovem rico, né? Como o jovem rico. Quem diria? Às vezes, hoje, a Bíblia não cita nem o nome dele. Mas se às vezes ele tivesse renunciado às riquezas, foi praticamente o mesmo convite que Jesus fez aos discípulos. Às vezes hoje ele podia ser um mártir. Ele podia ser um dos discípulos. Mas ele preferiu as riquezas. A riqueza do... né? Não vou não. Vai, deixa tudo, né? E quando, vem e pastor, segue. Quando o senhor entendeu que o senhor tinha esse chamado pastoral? O senhor até falou do seu pai ser mais missional. Uhum. Na verdade, eu sempre falo para as pessoas perguntam por causa do meu pai, eu falei, não, eu sou o nono de 12 irmãos e o irmão número 7, o irmão número 8 foram os que foram enviados para fazer missão, fazer um seminário aqui em São Paulo na época. A igreja enviou eles, né? Porque eu não era dessa vibe, né? Muito Não gostava? Ia para a igreja, servia ao Senhor, tudo, tocava, cuidava das coisas, tudo, mas não tinha esse chamado que falam, né? A gente acha que não tem, né? O nosso isola, não quero ser pastor, eu não quero ser nada, eu quero ficar no banco, tá muito bom para mim aqui. Mas o Senhor ele teve que me tirar realmente de lá e me trazer para São Paulo, né? Então ele me trouxe para São Paulo e aqui em São Paulo foi que realmente começou, né, aquela caminhada, aquela busca, aquela intensidade, né, de estar buscando ao Senhor. Eu participei de um ministério em Sorocaba que um pastor investiu muito na minha vida em todas as áreas, né? Desde treinamento na igreja, né, de ajudar a nossa casa, a nossa família, quando chegou em Sorocaba, né? Então o Senhor até recolheu ele já, o pastor Eliseu Rodrigues, né, da Ministério Paz e Amor em Sorocaba. O Senhor recolheu ele, né, fez 1 ano já, e ele foi um pastor que investiu. E lá que começou a eu trabalhar, a eu me apaixonar mais por algo, pela obra, porque eu falo que filho de pastor não é pastorzinho, né? Filho de pastor não é peixinho, né? Então eu falo que eu me converti realmente com meus 20 anos, né? Que eu tive encontro com Deus ali, tudo. De lá para cá o Senhor foi trabalhando, mas
o chamado pastoral, eu falo que já tinha, mas não estava despertado, porque eu sempre trabalhei com pessoas. Desde a minha adolescência, depois de vir para Sorocaba, sempre trabalhei servindo pessoas, né? Embora ali atrás de uma mesa de som, tocando, gostava muito de fazer trabalho evangelístico nos bairros periféricos da cidade, servindo, levando sopa. Eu sempre saí nas noites para levar alimento para morador de rua. A minha filha anda comigo no carro, né? Ela fala, papai, tem sempre moeda. Ninguém bate na minha janela e sai com a mão vazia. Muita gente fala, não, mas isso é errado. Não. O Senhor falou que é para a gente ajudar quem é aquele que pede. Para mim não interessa se ele vai comprar cachaça, se ele vai comprar entorpecente. Ele bateu na minha janela. Se tiver uma moedinha, ele vai sair com uma moeda. Se está com fome, vamos ali comprar algo para comer, né? Porque o que ele vai fazer, a minha parte eu estou fazendo como um cristão, né? De bateu, tem uma moeda, tem uma moeda aí? Tem, tá aqui. Já ando com umas moedas ali, ninguém bate. A minha filha fala, não, tá... Não. Ó, ela até sabe, papai, tem um ali, ó, já tá vindo ali, né? Ela tem 7 anos. Por quê? Porque eu vi os meus pais fazendo muito isso, ajudando pessoas, e isso já veio de casa. Pastor do céu, eu passei um perrengue esses dias, o senhor não acredita. Eu e meu irmão, a gente voltando de São Paulo ali. Nem lembro, como que é o nome daquele lugar lá, não? Nossa, misericórdia. Perto da Cruzeiro do Sul ali. E eu no carro, dirigindo tranquilo. Aí chegou o cara, ele jogou água pra limpar, né? Eu falei, não precisa. Jogou água e tal. Ele falou, não, já limpei já. Eu falei, cara, eu não tenho dinheiro em espécie. Não tenho. O cara falou assim, não tem? Aí eu peguei umas moedas que a gente tinha, fui dar a moeda. O cara falou, não, eu quero dinheiro em espécie. Daí eu falei, cara, não tenho. Dele, então eu vou quebrar seu vidro. Eu falei, meu Deus do céu, era só o que faltava. Eu falei, amigo, eu não tenho, de verdade, não tenho. Eu tenho Pix, Pix eu dou, tal. E o cara falou, você acredita? Não, então eu vou quebrar seu vidro agora. E ameaçou. Eu falei, sangue de Jesus tem poder. Cara, não tenho, de verdade, não tenho. Aí o sinal abriu e fui embora. Daí eu falei, Léo do céu. São Paulo é tenso, né? Que perrengue, misericórdia. São Paulo é tenso. Nossa, misericórdia, pastor do céu. E aí, quando foi em 2008, eu conheci o meu sogro, que é meu sogro hoje, né? Eu congregava na Assembleia de Deus, né? Lá com o pastor, lá em Sorocaba. Aí eu conheci que é o meu sogro hoje, que não era o meu sogro, né? Então, em 2008, eu conheci ele porque, né? Eu conheci a minha esposa quando ela foi na igreja que eu frequentava. E aí ela foi cantar e não tinha baterista, eu toquei para ela. E de lá para cá, né? A gente tá aí nessa caminhada. Vamos fazer 10 anos de casado, mas eu conheci o meu sogro lá. E ele, conhecendo tudo, conversando, ele me falava que fazia um trabalho em Araçoiaba, numa região periférica de favela. Dava aula para as crianças aos domingos, né? Então os pais levavam as crianças até ele, com a esposa e a minha esposa agora com a mãe dela, e elas ensinavam as crianças ali, levavam lanche, algumas coisas para as crianças ali, e começaram. Então os pais não eram crentes, e levavam as crianças para eles ensinarem na casa de uma irmã que abriu as portas, que era uma chácara. Olha. E aí eu conheci eles e gostei, e aí fui acompanhando. E aí começou como se fosse um GC hoje, células, reunião, discipulado, e as crianças trouxeram os pais. E os pais foram alcançados por Jesus. Nossa. Os pais aceitaram Jesus, ali a gente batizou eles, discipulou eles, discipular mesmo de sentar ali e discipular um a um na mesa, sentado na mesa. E dali nasceu uma igreja. Daquelas crianças que ninguém dava nada, né? Eles começaram a discipular aquelas crianças, hoje já são jovens, adultos, trabalhando, cada um na sua profissão, mas eram crianças de 7, 8, 9, 10 anos. E os pais vinham trazer e começaram a se interessar. Viram a seriedade, tudo, já conheciam a irmã da chácara ali, tudo. E daquelas crianças, nós formamos uma comunidade ali, né, em Araçoiaba,
onde o Senhor operou maravilhas, abençoou ali aquela região e vidas foram alcançadas. E lá eu conheci meu sogro. Então era assim, nós fazíamos culto sempre na primeira segunda-feira do mês, aí desmontava, carregava a caixa no ombro, montava tudo, montava a bateria, desmontava, terminava, guardava, vinha de novo na outra semana, fazia de novo. E depois a gente começou a fazer culto nas casas, porque as pessoas foram se convertendo e querendo culto nas casas. Então a gente fazia um domingo numa, outro dia noutra, e carregava, montava, descarregava. Então ali a gente começou a fazer a obra de Deus em Araçoiaba. E depois a gente alugou um salão, montamos a comunidade cristã ali, e em 2013 eu fui ordenado, né, consagrado ao pastoreio, eu e a minha noiva, que era noiva ainda, e começamos a trabalhar com os jovens. Então nós fomos pastores de jovem ali, né, por muitos anos. Depois ela trabalhou com as mulheres, e eu trabalhei mais ajudando meu sogro ali como pastor auxiliar, nas demandas da igreja, correria, cantava e tocava bateria e corria pro som, né, e mexia no data show. E o senhor vê como se fosse uma preparação para hoje? Isso tudo a gente vê hoje que era uma preparação para aquilo que Deus, né, tinha preparado. Os olhos da gente não, né, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram que Deus tinha preparado para nós. Nunca foi do meu coração essa, não, eu quero ser pastor, não, vou ser pastor, não. Tanto que às vezes a gente até fala, as pessoas, não, eu vejo que você não se identifica muito, não, é o Eliseu só, né? A gente não tem essa coisa de, não, me chame de pastor, né? No meu nome não está PR na frente, tá, né? Eliseu Pereira dos Santos, né? O servo do Senhor, né? Mas a gente não tem essa coisa de, nossa, eu sou um pastor, tudo, não. Nós somos servos do Senhor, estamos ali para servir a igreja. O Senhor nos colocou para estar servindo, né? Assim como qualquer um outro da comunidade, nós estamos ali para servir a igreja. Em 2013 o Senhor nos chamou e fomos consagrados. Até então viemos caminhando, né, ao Senhor, ficamos ali como pastor auxiliar. Na pandemia fizemos um trabalho online, foi onde, né, o pastor Azaf começou a conhecer a gente no Instagram, que a gente fazia umas lives, reunindo os irmãos ali, fazia culto, né, com os irmãos da igreja, tudo, ministrava para casais. O nosso forte sempre foi eu com a minha esposa trabalhar com casais. Nós trabalhamos sempre com casais. Ela também é psicóloga, ela ministra para mulheres, ela ministra, né, sábado agora vai ministrar, né, mas a gente sempre trabalhou com casais. Então a gente sempre está indo para Sorocaba, nós temos bastante amigos lá, pastores, que a gente está sempre lá ministrando em encontro de casais, em culto de casais, culto de mulheres. Eu já fui ministrar em culto de homens, né, que chamam culto de varão, e a gente está sempre, mas nunca foi assim, a gente, não, queríamos pastor, não. Nós sempre estávamos trabalhando com famílias. A gente entende que se nós estruturarmos a família, né, a casa primeiro, né, aí a sociedade ela é o reflexo da família e a igreja é o reflexo da sociedade, né? Uma família sadia, você vai ter uma sociedade sadia, uma igreja sadia. Se você está ali já, a família já não está sadia, não vai ser na igreja que vai resolver. Por isso que nós temos que trazer Cristo para dentro da nossa casa, estruturar ali a nossa casa primeiro, para depois, primeiro tem que ser em nós, e aí depois através de nós. O problema é, nós estamos querendo fazer antes para fora, e depois, se sobrar tempo, eu faço para dentro. Imagina. Não, o Senhor nos chamou primeiro para cuidar dos nossos primeiro, né? O nosso primeiro ministério é nossa casa, é a nossa família, os nossos filhos. Nosso primeiro ministério é a nossa esposa, né? Aí depois, tá tudo bem ali? Tá. Vai fluir. Eu sempre falo para as pessoas, vai fluir. Se a casa tá indo bem, a igreja vai fluir, o ministério vai fluir. Agora, se não tá, não vai. Porque uma coisa é eu funcionar. Eu funciono bem, mas eu não estou fluindo. Quando Jesus fala na parábola do bom samaritano, que ele fala que passou o levita e o sacerdote, mas passaram de lado
eles estavam funcionando. Eu tenho que chegar no horário porque eu sou levita da casa do Senhor, eu que vou abrir o templo, eu que vou ministrar. Então eles passaram de lado. E muitas das vezes eu estou preocupado com o que eu faço na igreja. Eu estou funcionando, mas está indo tão bem, né? Parece até que Deus está no negócio, porque está só funcionando. Porque eu que estou fazendo isso. Que nem você falou, eu vou cansar. E aí depois eu vou parar de funcionar. Porque eu cansei, porque eu estou fazendo com as minhas forças. Mas quando é o fluir de Deus, eu começo a olhar e falo, será que Deus está nesse negócio? Mas está demorando. Mas não está indo. Parece que está indo, mas não está. Por quê? Porque o fluir de Deus é diferente de eu funcionar. Porque quando eu estou funcionando, se é eu que estou alimentando, eu que estou trazendo as pessoas, eu que vou ter que alimentar. E aí vai chegar uma hora que eu não vou conseguir alimentar. Mas se é Cristo que está trazendo, é Cristo que alimenta. Então, esse é o problema hoje em dia. Estamos nós alimentando as pessoas ou é Cristo? Porque se Cristo está alimentando, é Ele que cuida. Ele que cuida. Né? Agora, se eu que estou alimentando, aí, filho, todo domingo eu vou ter que preparar uma palavra, e se não for uma palavra que vai massagear o ego, as pessoas não vão ficar. Elas vão para um outro lugar, porque aqui a palavra não é aquela palavra que elas queriam. Por quê? Porque eu que estou alimentando, eu que estou preparando, eu que estou falando. Não, mas quando é a palavra de Deus, ela vem para trazer o que? Confronto. Ela vem confrontar eu e você. Mas quando é a palavra humana, ela vem para massagear eu e você. É sempre trazendo algo para passar a mão, para veja bem, né? E você sai do culto do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então o apóstolo Luiz Hermínio fala sempre se você tem que sair do culto chorando depois de uma palavra. Se você não sair do culto chorando, ali, nossa, que palavra, meu Deus, pegou hoje. Não, ai, que palavra, vou passar a semana toda porque essa palavra, né? Não, cuidado. Né? A palavra de Deus ela vai trazer um confronto para mim e para você. Aquilo que está errado, ela vai confrontar, ela não vai afrontar. Quem afronta é o maligno. A palavra de Deus, ela confronta eu e você. Ó, tá errado. Você está indo por esse caminho, ó, cuidado. Né? A Bíblia está falando, né? Que é para você ir por esse caminho. Só tem esse caminho, não tem outro caminho. Mas eles estão apresentando para mim e para você hoje um outro caminho. Por isso que Jesus falou, ó, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Por quê? Já tinha outro evangelho sendo pregado lá. Não é hoje que está sendo pregado um outro evangelho. Por isso que o Senhor falou para os discípulos, vão, mas vocês preguem o meu evangelho. Não outro evangelho. Que evangelho que nós estamos pregando hoje como cristão? O evangelho de Cristo ou um evangelho para agradar, para me juntar as pessoas, para as pessoas ficar mais próximas de mim? Não. Nós temos que aproximar as pessoas de Cristo. Nós temos que sempre aproximar as pessoas de Cristo, né? Porque muitas vezes você vai falar algo para um amigo que vai confrontar ele. E ele não vai gostar, ele vai ficar longe de você. Mas você aproximou ele de Cristo. Sim. Pastor, eu tenho um bate-bola assim para celular, né? Um bate-bola, coisa rápida. Pegou e chutou? Pegou e chutou. Como o senhor falou nos bastidores que o senhor é flamenguista. Flamenguista. Não sou doente, mas sou flamenguista. Pegou e chutou. Vamos lá. São perguntas rápidas, pastor. Amém. Para respostas rápidas também. Cadê? Peraí. Aqui. Vou até filmar aqui, que esse vai pro Insta. Pastor, indique 2 livros que marcaram a sua vida. 2 livros, já até falei aqui. Chamados para estar com ele e Sacerdócio, Igreja e Reino. Quais pastores você mais ouve atualmente? Pastores que eu mais ouço atualmente escuto muito o apóstolo Luiz Hermínio e o reverendo Hernandes Dias Lopes. 2 músicas que o senhor que não sai da playlist. 2 músicas que não saem da playlist ele e Lugar Secreto. Qual versículo da Bíblia mais te fortalece hoje? Hoje, que mais me fortalece, eu tenho sempre mencionado isso nas minhas ministrações, é Romanos 12, né? Para renovarmos a nossa mente todos os dias.
Se não fosse pastor, o que o senhor acha que seria? Se não fosse pastor, ia ficar tocando bateria. Adorando ao Senhor. É o que eu amo fazer também. O que o senhor diria para quem está pensando em desistir da fé? Não desista dos seus sonhos. Acredite, né, na palavra de Deus. Não desista, né? Eu também, muitos anos atrás, tentei desistir, mas hoje estou aqui. Por quê? Porque eu não desisti. Embora as lutas, dificuldades, eu permaneci firme, acreditando naquele que nos fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E a última, complete a frase. Um avivamento começa quando? Um avivamento começa quando... Meu Deus do céu. Um avivamento começa quando há unidade. Eu acho que isso é quando vai começar o avivamento. Quando tiver unidade. Amém. Top. Pastor, o que Jesus tem falado para o senhor nesses últimos dias? Nesses últimos dias o Senhor tem falado muito ao meu coração. Não desistir. E Ele só fala isso. Não desista. Não falou mais nada. Por quê? Porque Ele conhece os nossos corações. Ele sonda o nosso secreto, né? Ali o coração. Então Ele sempre, eu vou dirigindo, às vezes aquilo vem. Não desista. Daqui a pouco sai um louvor, entra no YouTube um louvor, não desista, né? Alguma coisa assim. Mas é que o Espírito Santo, o Senhor tem sempre falado no meu coração, para mim não desistir. E é isso que eu tenho feito até hoje. Não desistir, né? Eu falo sempre que só tenho uma vida para queimar. E eu vou queimar, né, essa vida. Então não vou desistir daquilo que o Senhor colocou, né, nas minhas mãos, daquilo que o Senhor tem nos direcionado. Não vou desistir da casa, da família, né, do ministério, do chamado que o Senhor nos deu, né? Não desistir do Senhor. Esse é o principal. Não vou desistir de Cristo. Esse é o principal, né? Eu falo que eu tenho tanta experiência com Deus, de milagres e maravilhas que Ele já fez na minha vida, que não tem como caminhar sem Ele. Não tem como. Para quem era lá do Amapá, cidade de Santana, nem conhecia, ouvia só falar de São Paulo, né? Hoje eu estou aqui. Não tem como desistir de Cristo. Não tem. Eu falo que eu já passei por muitas coisas na vida, perdas, né, de familiar, de coisas, de situações. Nunca nada disso me fez desistir. Por quê? Porque eu tive uma mãe e um pai que injetou fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Ontem eu ministrei sobre o poder da fé. Hebreus 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. E fé não é algo que eu vou fazer porque vai acontecer amanhã. Fé é você ir pisando e Deus colocando as plataformas na sua frente e você ir caminhando. É você descer uma escada ou subir, não tem outro para você ir, você colocar o pé e Deus colocar o assoalho ali. Isso é fé. Fazer as coisas que eu tenho condição para fazer e dizer que isso é fé, não, isso não é fé. Fé é você entregar realmente tudo nas mãos do Senhor, confiar nele e o mais ele vai fazer. É esperar no Senhor. Essa está sendo a nossa dificuldade hoje. Esperar no Senhor. Não estamos sabendo esperar. Hoje Satanás está laçando muitos de nós com essa pressa de não saber esperar. Então, é para mim confiar o quê? Pacientemente no Senhor. Esse confiar pacientemente, nós não estamos conseguindo, porque o nosso mundo está muito acelerado. Mas nós, que somos cristãos, nós temos uma palavra. Espera confiantemente no Senhor, que na hora certa vai acontecer. Amém? Amém. Pastor, de verdade, muito obrigado Eu que agradeço. por essa conversa. Foi um tempo precioso demais. Eu muito que agradeço. obrigado.
Glória a Deus. Obrigado você também, que ficou até o final. Por favor, se você recebeu algo de Deus, se você recebeu uma injeção de ânimo, essa injeção de fé, coloca aqui embaixo, escreve nos comentários qualquer coisa, mas escreve alguma coisa nos comentários. Amém? Mais uma vez, obrigado, pastor. Deus abençoe. Eu que agradeço. Um abraço. Benção demais e até o próximo Burn Podcast. Um abraço a todos.